Fala, lojista milionário, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Lojista Milionário. Hoje, recebendo o Michel, que está à frente da marca Blue Man, que é uma marca que produz moda praia, que tem lojas no Rio de Janeiro, que tem revendas no Brasil inteiro, e ainda ele está à frente da rede de alimentação saudável Casa Graviola. Bem-vindo, Michel. Valeu, obrigado, Dino. Prazer estar contigo, poder fazer parte desse podcast e poder também inspirar e tentar ajudar nossos varejistas, nossos donos de rede e todos aqueles que amam o varejo assim como nós. Massa, e o tema de hoje, e eu não poderia chamar uma pessoa melhor do que o Michel para falar sobre isso, é como executar aquele planejamento que foi feito, né? Quando a gente termina o ano, a gente sempre faz o planejamento do ano, as metas, os objetivos, né? Os OKRs, Objective Key Results, e como executar essa parada toda no meio desse tiroteio, né? De notícias ruins fora do Brasil, notícias ruins dentro do Brasil. Quer dizer, é natural que o time fique amedrontado, que o time fique preocupado e começa a derreter a estratégia. Aliás, tem aquela clássica frase, né, Michel, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Dependendo da cultura da empresa, a estratégia desmancha. Como é que você está fazendo isso aí na Blue Man? Mas antes, eu te fiz uma rápida apresentação, se apresente aí de forma completa. Eu ia fazer isso, Nem todo mundo conhece a Blue Man, apesar da Blue Man completar esse ano 50 anos. Essa logo aqui, ó, talvez as pessoas assimilem um pouco melhor quando revêem a logo, mas é uma empresa, uma varejista de moda praia e também tem moda feminina, moda masculina. Tem 50 anos, como eu comentei, começou em 1972. Foi a empresa, inclusive, que inventou o biquíni de lacinho, né, numa invenção do Davi Azulay. Ele inicialmente veio de Belém para o Rio e o irmão tinha produzido um biquíni jeans. Ele pegou aquela peça, foi vender em Copacabana. Quando ele vendeu, o jeans não tinha elastano, não passava da canela das mulheres. E ele botou o biquíni jeans no buguinho dele, no volante. Pô, não consigo... Se as pessoas não estão passando na canela, né, das modelos, eu preciso arrumar uma solução. Ele cortou de um lado, cortou do outro, inventou o biquíni de lacinho e revolucionou a moda mundial, a moda praia também mundialmente. E dali nasceu a Blue Man em 1972. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Você imagina que em 50 anos, quantas crises não se passaram? Plano Collor, Plano Real, enfim, muita coisa aconteceu, muita crise foi passada e fortaleceu muito a cultura, que é um dos pontos que eu vou trazer hoje para falar um pouquinho também sobre como é que a gente consegue executar. E hoje a Blue Man, ela está presente em 2 estados com loja própria, que é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A gente está presente em 400 pontos de multimarca pelo país. A gente tem um e-commerce nacional que vende para todo o Brasil e tem um e-commerce internacional na Espanha que vende para a Europa, Estados Unidos e Ásia. Além disso, são 16 países que compram Blue Man pelo mundo, desde Japão, Israel, lá no Emirados Árabes, em Dubai, tem loja que vende Blue Man também, nos Estados Unidos, no México, enfim, 16 países que também contemplam e tem Blue Man. E além da Blue Man, a gente tem o Graviola, Casa Graviola, que é um restaurante com a priorização da alimentação orgânica, presente hoje em 5 estados brasileiros, no modelo de franquia, no Rio são próprios, e a gente está chegando em Portugal agora, daqui a 45 dias tem a inauguração da nossa loja lá. Então, assim, muita coisa, 2 ramos completamente diferentes, mas que são tão apaixonantes quanto e com muitos desafios que a gente vai trazer para trocar com vocês um pouquinho. Massa, eu vou te convidar, eu sei que você está à frente de 2 grandes marcas, mas eu vou te convidar para fazer um recorte da Blue Man, que tem mais fit aqui, que tem mais proximidade com a realidade dos nossos lojistas, né? Porque eu sei que o setor de alimentação, eu sei porque eu já fui sócio de restaurantes, o setor de alimentação é um jogo diferente, né? Claro que as bases, a cultura empresarial, o foco no que importa, a qualidade, isso vale para qualquer negócio, mas vamos falar aqui das tuas lojas especialmente. A gente se encontrou em novembro do ano passado, ou dezembro, no Rio, e você comentou uma coisa comigo que vai muito ao encontro daquilo que eu proponho nas minhas mentorias, na metodologia da Rede Milionária, que é, independente do que está acontecendo lá fora, independente do cenário macroeconômico e daquelas variáveis que eu não consigo controlar, é necessário, obviamente, ter um time que está olhando para o plano de crescimento da empresa. Agora, como fazer isso na prática? Né? Você comentou, Dina, eu fiz um acordo com o meu time. Nós combinamos que ninguém ia se deixar contaminar e a gente ia olhar para o nosso negócio, esquecer todo o resto. Como é que faz isso na prática? Esse foi o discurso de fechamento do ano passado. A gente reuniu a empresa inteira e eu já previa, obviamente ninguém previa,
a guerra, mas eu previa a futura polaridade que ia acontecer, que vai acontecer no nosso Brasil de eleição. E a mensagem foi muito clara em relação a isso, porque independente do seu viés político, seja ele de direita, de esquerda, de terceira via, cada um vai ter a sua opinião. A questão é que nós não poderíamos nos deixar ser levados por essa polarização que isso afetasse nosso trabalho. E eu tenho o seguinte exemplo: se dia 1º de janeiro assumir o Bolsonaro de novo, a gente vai ter que crescer a Blumen no nível que a gente queria. E se for o Lula, a Blumen vai crescer igual. Então, assim, independe de quem vai estar governando. Brasil é tocado independente de Brasília. E Blumen vai ser tocado independente de quem tiver. Essa visão é muito clara no seguinte: você comentou que todo mundo faz o seu planejamento no final do ano e que no ano seguinte tem que executar. Eu acho que nem todo mundo faz, todo mundo deveria fazer. É aquela outra frase que a gente comentou na sua mentoria no mês retrasado, falando que ninguém planeja errar, mas os erros acontecem por não ter um planejamento. Então, é muito baseado no seguinte: a gente tem que ter a clareza de onde a gente quer chegar. Aí, óbvio, a gente elucidou a questão do nosso propósito da Blumen durante a NRF, na palestra do CEO da Polo Ralph Lauren, no qual a gente teve a seguinte clareza: a Blumen é uma empresa que realiza sonhos. Da porta para dentro é o sonho dos nossos colaboradores. É uma empresa com 50 anos, tem funcionários que têm 42 anos, como a dona Luísa, a mais velha funcionária que está lá conosco. Tem pessoas de 30 anos de casa, 25 anos de casa, pessoas que começaram como secretária executiva e hoje é meu braço direito, diretora de compra, diretora de planejamento. As pessoas realizam sonhos lá dentro e a gente faz questão de que isso seja uma das nossas verdades. E também na parte de venda. E na parte da porta para fora, como a gente fala de moda praia, Dino, é difícil você estar na praia no momento ruim. Você vai para esparecer, você vai para abrir a mente, você vai para comemorar um dia feliz, você vai para estar com a sua família, para estar com seus amigos. Então, a Blumen é uma empresa que realiza ações. Com a clareza desse propósito e tendo noção que a gente está num pleno crescimento, passando por diversas crises como a gente passou, a gente vem trabalhando a cabeça de que a gente tem que crescer independente de quem esteja conosco. Essa acho que é a grande clareza do que a gente vai construir. Massa, lindo demais. Massa. Oi. Não, pode falar. Qual é a opinião? Aqui a maravilha do home office tem disso também, né? A gente está no... Eu sempre lembro daquele no meio vídeo do podcast. Do cara fazendo um negócio da CNN, de repente entra a criança tem de tudo, sala. Tem de tudo. Ô, Michel, uma coisa interessante do teu segmento, né, a gente está num país que 80% desse país não tem inverno, né? Eu morei em Cuiabá há muito tempo, conheço muito o centro-norte do Brasil, então, quando a gente faz um recorte aí, centro-oeste, norte, nordeste... Não, mamãe. Fala com a mãe. A gente tem verão o tempo todo, a gente tem verão o Brasil todo. E a importância de ter uma boa presença digital, no teu caso, né, de ter um bom e-commerce e de ter um bom atendimento a essas revendas, porque o teu mercado é enorme pelo Brasil, né? Muito grande, muito grande. E um ponto favorável que aconteceu por conta do Covid, né, e a gente tem que, obviamente, tentar tirar dentro de uma tragédia como foi os lados positivos, o varejo do litoral, né, ele aumentou muito porque as pessoas viajaram para dentro do país, deixaram de viajar para fora porque tinha uma barreira sanitária muito grande, né, travando as viagens e os voos, e também a questão do dólar que subiu. No lado de oportunidade, a gente teve esse turismo aquecido, a nossa presença digital foi cada vez mais importante, as lojas ficaram fechadas, a gente conseguiu vender mais e melhor através do nosso online. Mas um ponto muito legal também, para quem vende para fora, é que com o dólar subindo, o nosso produto fica cada vez mais atrativo. Então, não só a gente teve uma venda melhor dentro do nosso país, como também o nosso produto ficou mais barato para quem compra lá fora, e que aumentou a nossa exportação. Mas um ponto legal de trazer sobre a importância da sua marca estar bem posicionada no digital, também para o atacado, é que não adianta você tirar bons pedidos, nem fazer um bom produto. Tem que ter um sell-out no seu ponto de venda da sua multimarca. Um dos planos de crescimento da Blumen nos próximos anos, ela é baseada na integração do digital, um digital cada vez mais forte, com a presença e com essa revolução, mas também o atacado. Tem muitos lojistas e muitos varejistas que não acreditam no modelo de negócio do atacado a longo prazo. Eu sou um pouco contrário, Dino. Eu acredito que esse varejo pequeno, esse pequena multimarca, esse cara, como eu conheci muitos na sua mentoria, que são, entre aspas, ainda locais e tem planejamento de crescimento, esse cara conhece como ninguém o cliente. Eu acho que um dos grandes pontos que a gente cada vez trabalha mais é o CRM. CRM é vital
para a sobrevivência e para o crescimento do seu negócio. Hoje a gente tem um relacionamento, uma régua de relacionamento com o nosso cliente, onde não só avisa o desconto ou aquela oportunidade que ele tem, ou o cashback que ele vai receber, mas é a exclusividade, é o preview. A gente tem um Blumen Club. Essa pessoa recebe com antecedência o que está chegando na loja, qual a oportunidade que ele vai ter de comprar antes que as outras pessoas vejam. Então, todo o CRM, que é uma rede, às vezes, é mais complexa e precisa de uma régua maior de segmentação, o pequeno varejista, a multimarca, ele conhece a dona Maria, que é casada com o Pedro, é pai do Júlio, que gosta de comprar todo dia 15, que ela recebe dia 14, tem o crediário da loja. Então, assim, a multimarca tem cada vez uma importância muito grande. Dentro da Blumen vai ser um dos grandes pontos de crescimento. E até mesmo o digital, Dino. As lives que as grandes marcas ainda estão tentando entender como vai ser feito, o live stream, se pluga VTEX, se pluga links. O pequeno varejista, ou o varejista local, ele está sabendo usar o Instagram, ele está aprendendo, ele está tendo acesso à informação. Anos atrás, a gente nunca conseguiria ter o Dino falando sobre varejo, sobre marketing, sobre gestão. Hoje, desculpa, na palma da mão, você consegue ter a informação e consegue trabalhar a seu favor. Às vezes, a mobilidade que o pequeno tem é uma agilidade, um diferencial competitivo que o grande ainda precisa ter algum instrumento maior de movimentação para conseguir tomar uma decisão em relação ao seu negócio. Esse é um ponto muito importante, porque quando um médio varejista, o varejista regional, as redes regionais olham para os gigantes, né, Michel? Normalmente olha com o olhar de Davi e Golias, né? Tipo, eu vou ser esmagado, esse cara aqui não tem como competir, não tem como brigar em preço. E aí, mas se a gente olhar para o outro lado dessa moeda, o que a gente tem, né? Na linha do que você está trazendo? Você tem um varejista regional que conhece melhor o cliente do que a rede nacional. A rede nacional tem que seguir políticas iguais para o Brasil todo, senão ela não é uma rede. Então, ela não consegue flexibilizar crédito, não consegue flexibilizar uma série de coisas, não consegue enxergar no detalhe o gosto do cliente daquela região, né? Você deve atender pedidos absolutamente diferentes, né? Quando a gente olha, por exemplo, um varejista do Sul, um varejista do Norte, outro do Nordeste, porque são gostos diferentes, né? Então, eu vejo, e a gente se endereça muito para as redes regionais, Michel, porque a gente sabe da força que essas redes têm e conhecimento do cliente, proximidade, né? O cara conhece o território, né? Eu já fui head marketing de uma rede de 820 lojas. As pessoas viviam um escritório, entendeu? O diretor de compras, de marketing, de vendas, não sabe o que é a porta. Presa. Exatamente. E aí é o que acontece com as grandes redes, né? Claro, tem suas exceções, mas assim, de forma geral, esses caras vivem um escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá, né? Quando as redes regionais estão ali respirando o dia a dia do cliente, o seu território. Você cita muito esse exemplo, né? Sobre o medo que o pequeno vai ter ou que o regional vai ter quando chega uma rede nacional. E a tendência é você vender mais. Você fala muito sobre isso com muita propriedade, né? Exato, é o que acontece. Eu vivi isso na prática, né? Porque o que acontece? O nacional, ele levanta o mercado e ele gera mais comparação. E aí, né, Michel, quando você tem um produto bom como o teu, quando você tem um atendimento mais consultivo, mais carinhoso, mais encantador, na hora da comparação, isso pesa muito. Recentemente, uma pesquisa mostrou que os consumidores brasileiros preferem redes regionais a redes nacionais, exatamente por essa questão da proximidade, né? O Michel, você falou de exportação, você está presente no mundo inteiro. O que, na tua opinião, é o principal diferencial da Blumen? A gente teve muita modificação ao longo do tempo em relação à gestão da empresa. O fundador faleceu quase 12, 13 anos atrás, mas tiveram algumas coisas que foram pilares inegociáveis da nossa marca. O primeiro ponto dele foi a qualidade. Quando você compra na Blumen, você sabe que vai encontrar um produto de altíssima qualidade, que vai durar muitos verões. Eu tenho alguns amigos que falam assim, Michel, pô, da Blumen, pô, que legal. Eu tenho uma sunga que tem 5 anos, cara, a sunga não acaba, eu uso direto. Eu falei, eu agradeço o elogio, mas eu estou em 2 filhos pequenos, vamos girar a economia, vamos comprar um pouco mais. Mas assim, sabe que a qualidade da Blumen é um ponto inegociável desse tripé. A segunda parte é a estamparia. A gente trabalha com uma estamparia digital de altíssima qualidade, sempre ressaltando a fauna e a flora brasileira, o que a gente tem de melhor. Se a gente vai botar uma árvore ou uma planta, um animal, vai ser sempre da fauna e da flora brasileira. E num mundo tão monocromático que a gente vive, tão cinza, preto e branco, a gente tem a graça de colocar cor nisso tudo através de uma estamparia. E o terceiro ponto é a irreverência. A Blumen, por mais que tenha sido criada numa época onde eram outras culturas e outros relacionamentos e outras maneiras de se conversar, a gente sempre teve reverência. A gente tem hoje
a brecha de poder falar sobre diversos assuntos com propriedade, porque a gente sempre falou sobre eles. Mesmo em períodos complicados, mesmo em períodos mais tranquilos, a irreverência da marca sempre foi marcante. Então, esse tripé, a gente sempre se baseou e utilizou ele. Em 2015, quando eu entrei, a gente viveu uma crise muito grande, porque além de toda a questão do impeachment da Dilma, foi um momento conturbado no Brasil, a empresa veio de 4 gestões diferentes. E a gente passou por uma crise muito forte. E a gente conseguiu virar o jogo. Isso fortaleceu muito, esse tripé foi muito mantido, e isso fortaleceu muito toda a cultura empresarial em cima de, independente do que está acontecendo, a gente tem que crescer. E isso foi muito legal de trazer, Dino, porque quando veio a pandemia em 2020 e todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo achava que seria uma quinzena, depois de fato uma quarentena de 40 dias, depois virou uma cententena, mais de 100 dias fechados. E eu tive uma clareza muito grande quando eu fiz o primeiro Zoom com a equipe. Eu falei, eu não sei quanto tempo vai demorar isso aqui, eu não sei o caminho que vai ser seguido, mas eu tenho uma clareza. A gente vai sair disso aqui muito mais forte do que como a gente entrou. Porque a gente já tinha vivenciado dias difíceis. E quando você aprende meio que a sobreviver aquilo tudo, quando você passa pelas dificuldades, isso te torna muito mais forte. Aquilo que não te mata te transforma mais forte. E quando não matou lá atrás, a gente sabia que o que ia vir agora não matou. A gente não fechou nenhuma loja durante a pandemia. A gente não mandou ninguém embora. A gente não atrasou o salário de ninguém. A gente fez tudo o que podia e que não podia para que todo mundo tivesse a consciência de que a gente estava no caminho certo. A gente abriu uma empresa em paralelo chamada Blue Mask, que produziu mais de 1,5 milhão de máscaras. Fomos premiados pelo Prêmio de Visão Consciente 2020 pela FEComércio. Fomos para a NRF de graça, com todo o benefício de ter recebido esse prêmio, o que abriu minha mente para vários outros pontos de interesse da Blumen, mas muito baseado nessa resiliência, nessa força, nesse foco de que o que são importantes são as pessoas dentro da empresa. Isso é muito legal. A visão consciente foi baseada nisso tudo. É que a gente conseguiu passar, mesmo que por uma pandemia, com crescimento, né? Não nas mesmas bases, mas em cima do planejado. Em 2021, Dino, foi o melhor ano da história da empresa. A empresa já chegou a ter 27 lojas em 2013. Esse ano de 2021, ano passado, com 11 lojas próprias e todo o resto que eu te falei, a gente teve um faturamento maior do que se tinha anteriormente e lucro líquido, última linha, que é aquilo que importa, né? Receita menos despesa, tem que dar sempre algo maior que zero, foi a maior da história. Então, a gente tem uma empresa saudável crescendo, muito preocupada em se importar com aquilo que de fato importa. Massa, perfeito. Ô, Michel, você é um cara energizado, você é um cara que está sempre disposto, você é um cara que reserva tempo aí para participar de eventos, de lives, de mentorias. Você é mentor também, ou seja, você reserva uma parte preciosa do seu tempo para ajudar outros empresários a vencerem os seus desafios. Como é que, olhando para você, de 0 a 100, o quanto que você acha que a tua disposição, positividade e energia é determinante para o resultado do seu pessoal? Ótima pergunta. Eu acredito que eu vou colocar 90%, Tino. 90%. E naquela métrica, eu poderia usar Pareto de 80-20, mas eu vou de 90%, porque tem uma frase que eu aprendi há alguns anos atrás que fala o seguinte, né? 10% é o fato que acontece, 90% é como você lida com ele. O dia a dia do varejista não é fácil. A gente tem diversos problemas ao longo do caminho, sejam eles trabalhistas, tributários, societários, fornecedor, aumento de matéria-prima, guerra, Covid, shopping, são N problemas. Mas aqueles fatos que a gente não consegue mudar, a gente tem que entender e trabalhar em cima disso da nossa maneira. Então, a gente tem que entender como a gente vai lidar com isso. Então, eu diria que 90% do meu entusiasmo, da minha vontade de estar sempre próximo aos varejistas, de trocar, longe de saber de tudo, longe de achar que eu sei de tudo. Eu estou aqui para compartilhar o conhecimento que eu tenho. Alguém te achou. Agora foi a menina. Antes foi o menino, agora foi a menina. Eu te achei, pai. Onde é que você está se escondendo, hein? A graça da vida é essa aqui, ó. Oi, tem que se coisa importar mais com o que de linda. fato importa. Tudo que eu construo te na minha vida hoje é para eles e por eles. E essa visão é muito legal também. Porque como a Blumen é uma grande família, seria utopia minha achar que eu deveria destinar muito mais tempo à empresa do que para minha família. São os dois juntos. É família com empresa. Isso que importa. Fala com a mamãe. Eu até ia te perguntar isso, né? De onde você tira a tua inspiração, o teu propósito pessoal? Porque você falou do propósito lá da Blumen, mas tem o teu propósito pessoal, né? E você acabou de responder de onde você tira. Com certeza, é disso aqui. Eu venho de uma história, Dino, só para conscientizar. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade.
e ele faleceu através de uma doença. Eu tinha um irmão que veio a falecer 4 anos depois. E isso tudo na minha vida nunca foi um empecilho. Eu sempre transformei isso num lado positivo. E quando eu falo 90-10, tem até um pouco a ver com isso. 10% foi o que aconteceu. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos, eu perdi meu irmão quando eu tinha 7. E nenhum desses 2 pontos me tornou alguém triste, depressivo, alguém que utilizasse isso como uma bengala na minha vida. Pelo contrário, eu acho que eu amadureci muito jovem. Quando eu assumi a Bloomin, eu tinha 23 para 24 anos. Hoje eu tenho 31. E o momento de paternidade vem no momento no qual, obviamente, a Bloomin também tinha que crescer. E eu encontrei esse elo dos dois. A minha família é tão importante quanto a minha empresa e a minha empresa é tão importante quanto a minha família. E a gente não pode utilizar as desculpas que a gente poderia. Tem uma frase que fala o seguinte: depois que inventaram o tá mal, nunca mais ficou bom. Então o varejista fala, pô, tá mal, tá mal, tá mal. Depois que inventou o tá mal, nunca mais ficou bom. E também tem a adaptação dessa frase, que é depois que inventou o Covid, tudo é culpa do Covid. Tem muito empresário que não está fazendo o dever de casa, que não está se planejando, que não está cuidando da sua própria empresa, não está achando que está vendendo mal por causa do Covid. O Covid, de fato, veio, é um meteoro, como o Guedes fala, que caiu na cabeça das pessoas, mas tem gente que, mesmo com o Covid, está crescendo, e mesmo que não tivesse Covid, teria quebrado. Então, que a gente não utilize as nossas bengalas, as nossas desculpas como um alicerce para dizer que a culpa é do Covid. Teve Covid. Mas, apesar do Covid, tem empresas crescendo, como você presencia várias. Então, a minha motivação... A gente está colecionando aquela resultados parte, bons, né? A tua motivação? Só para concluir aquela parte que eu falei do 90-10, porque é exatamente isso. Você pode esmorecer, você pode acordar cansado e falar, hoje a minha desculpa de eu não ir trabalhar ou de eu não focar nisso é porque, pô, para mim já deu. Não, é o contrário. É nesse momento de resiliência, nesse momento de força, que a gente fala o seguinte, né? Existe o planejamento e existe a planejação. É planejar e agir, planejar e agir, planejar e agir. Segunda-feira eu fui numa palestra em São Paulo e é uma frase comum de ser escutada assim, pô, só de eu ter vindo aqui já valeu. Só de eu assistir essa live do Dino, do Michel, já valeu. Não valeu, gente. Só vai valer quando você acordar e executar. Escutar isso aqui abre a porta, abre o conhecimento. Você vai tirar um insight. O Dino falou uma coisa legal, o Michel falou um negócio que fez sentido. Já valeu. Mentira. Vai valer quando você acordar amanhã, estiver no seu escritório, você chamar o seu diretor comercial e falar assim, ó, eu escutei isso aqui ontem, a gente quer executar isso, quero colocar isso em prática. O seu cliente vai receber um produto melhor, a sua equipe vai receber um atendimento melhor, o seu treinamento vai ser melhor, aí a conta vai ter fechado, aí sim, o que a gente falou aqui vai ter valido a pena. Massa. Velocidade e execução, né? O Kevin Roberts fala que as duas killer apps, né? As habilidades ali matadoras velocidade e execução, né? Não vence aquele que sabe mais, não vence aquele que tem mais caixa. Claro que o caixa é importante, né? A gente trabalha para isso, mas vence quem executa mais rapidamente. Indo nessa linha da desculpa, o Paulo Gaudêncio, que é um senhor que já faleceu, ele era um preparador de CEOs, né? E eu estava numa palestra dele, ele abria a palestra em um dos livros com o seguinte conselho: toda vez que você tiver uma desculpa, não a use, né? Ou seja, presença de espírito, peraí, isso aqui é uma desculpa minha, então já não vou usar, né? Mas tem que ter presença de espírito para isso. Michel, como é que a Bloomin faz relacionamento com o cliente, né? Você citou aí o CRM, e eu acho uma coisa meio bizarra, né? Em 2022, a gente ainda tem que insistir em CRM, né? É um esforço. Como é que você faz na prática aí o teu relacionamento? Apesar de eu não ser palestrante, né, Dino, eu gosto de falar com o pessoal, falar sobre varejo e tal. Eu vejo a mesma coisa que você. É impressionante como muitas pessoas que a gente fala sobre CRM, a pessoa fala assim, mas o que é isso mesmo? Como é que isso funciona? Alguns não sabem a nomenclatura, né, de Customer Relationship Management, mas alguns já sabem que é o caderninho à moda antiga. Já é um caminho. Mas o grande problema é que muita gente que acha que faz CRM tem um bando de dados e não tem um banco de dados. E só teu dado não funciona. Você tem que extrair valor daquilo ali. A criação de uma régua de segmentação é tão importante quanto. Em 2017, a Bloomin tinha um pouquinho de um bando de dados. E aí eu criei a seguinte estratégia interna que eu falei assim, eu tenho um sonho e eu quero realizar o seu sonho para que isso seja verdade. Eu chamei toda a equipe de loja, todos os vendedores, e a gente criou uma ação que seria 90% de cadastramento de todos os clientes que estiverem na loja. Óbvio que a sua equipe de venda fala assim, pô, mas o meu cliente não gosta, é muito estrangeiro, tem muito gringo. Não tem tempo. Não tem tempo, ele já quer pagar e quer ir embora. Eu falei o seguinte, vocês vão colocar no papel um sonho tangível, não adianta vir, quero o sonho da casa própria, mas um sonho, um passeio de barco, quero
casar, quero fazer uma lua de mel, quero andar de helicóptero, quero ter uma noite de um dia de spa. Coloca um sonho tangível, realizável, uma média aí de 3 a 5 mil reais, que eu vou te dizer o meu sonho, que é cadastrar 90%. Quem tiver, a loja que tiver mais cadastro, eu vou sortear e vou realizar um dos sonhos. A loja do Plaza Niterói, lá da BR Malls, teve 96% de cadastramento de todos os clientes que compraram em dezembro de 2017. E quem foi sorteado foi o vendedor André, que depois virou gerente, depois ele saiu para empreender, é meu amigo até hoje, mentoro ele no negócio dele. E o sonho dele era ter uma lua de mel. E aí minha família tem um hotel no sul da Bahia, e eu paguei a viagem para ele, para a esposa, para a lua de mel, etc. e tal. E ali foi o início de um grande CRM, de uma grande base de uma régua de segmentação e contato com o cliente. Esse é um ponto, tá, Dino? Isso é importante. Eu não diria que é importante, isso é condição sine qua non para o seu negócio. A Existe base, né? Como é tendência, que você vai existe fazer pendência. relacionamento? Se Você vai você não fazer fez, é relacionamento se você pendência, não não é tendência. conhece, né? Se você não tem o dado do cliente, se você não tem informação de qualidade. Isso é pendência, não é tendência. Já era para ser ter feito. Mas o segundo ponto, que fala sobre relacionamento, eu vejo muita gente falando o seguinte: não, vou criar um robô de automatização, vou atender, vou criar um saque automático, vou botar Zendesk para responder, vou fazer isso. Mas o Joel J fala que são os 3 P's. Pessoas precisam de pessoas, né? É mais ou menos isso. E eu falo o seguinte, é PQP. As pessoas querem pessoas. Esse foi o nosso discurso ano passado na convenção, quando eu falei. Cada vez mais, nesse mundo de ansiedade, as doenças como depressão, ansiedade, vão matar mais do que as doenças cardiovasculares no século passado. As pessoas estão cada vez mais carentes, as pessoas estão cada vez mais doentes. E depressão, burnout, mimimi, e não é mimimi, é coisa seríssima, que deve ser tratada, inclusive. Então, as pessoas estão no momento que elas estão ansiosas. Assim como eu, você, quando pede um Uber, e se vier mais de 8 minutos, você vai ficar nervoso. Pô, 8 minutos com um carro, vou pedir outro, não é possível. Nós estamos assim, nós somos os nossos clientes também. Por que um cliente, quando manda um e-mail, e a gente demora 24 horas para responder, e ele manda um WhatsApp, você fala assim, pô, cliente chato. Tem 24 horas que mandou e-mail, não vai responder, quer tudo para ontem? Nós queremos tudo para ontem. A Blumen hoje tem uma equipe de atendimento de saque que é destinada a receber os problemas e responder o quanto antes, mas também tem uma equipe de venda para o WhatsApp, GivoChat e Instagram que atende quase que em tempo real. Deve estar assistindo a gente aqui, a Xaxá, ela era nossa gerente do Rio Sul, ela mora na Austrália hoje, Dino. E ela ocupa o turno da noite. Quando você chega e manda mensagem meia-noite para alguém da Blumen e vão te responder, é a Xaxá que está lá respondendo. Inteligente, então, inteligente. Existem casos, eu tenho um print, depois eu te mando, isso é legal de botar, 9h30 da noite, num domingo, tinha uma cliente querendo comprar um vestido. E a minha diretora de e-commerce estava online no Instagram, e eu sou meio maluco, eu gosto de ver tudo, eu recebo as mensagens. Ela estava conversando com a cliente. Quando acabou o atendimento, 9h28, ela mandou assim: Jéssica, adorei o seu atendimento. Eu vou comprar sempre. Amei, muito obrigado. Isso não tem preço. Você pode criar um robô, você pode ter um atendimento automatizado, você pode ter uma solução que não vai ter interface humana atendendo, mas pessoas querem pessoas. É um custo que inicialmente você fala assim, mas eu vou pagar um funcionário para fazer isso? Lá na frente essa conta fecha, porque é o custo de aquisição de clientes, é o seu LTV, é o seu custo por lead, é todos esses custos que você olha hoje, lá na frente vão fazer sentido, que eles vão reduzir a longo prazo, que seu atendimento vai ser melhor a longo prazo, que você vai criar um relacionamento melhor a longo prazo. Cada vez mais a gente tem que ter esse viés, essa visão. As pessoas querem falar com pessoas. Independente do custo, a sua rede vai crescer se você fizer isso. Por isso que a métrica mais importante, né, Michel, sempre continua sendo o NPS, né, que é o índice de satisfação, porque é a satisfação que promove recompra, indicação, mas aí não é só a satisfação lá do cliente, mas a satisfação do primeiro cliente, que é o colaborador. Né? Você citou aqui algumas iniciativas, você citou a realização de sonhos como um instrumento, né, de motivação, engajamento. Hoje de manhã eu falava com o Eber, que inclusive vai estar com a gente daqui uns dias aqui no nosso podcast, falando de como fazer pesquisa para expansão de uma rede de lojas e também para medir o potencial de mercado e de vendas de um determinado mercado. E aí eu estava conversando com o Eber hoje de manhã sobre a importância de, no momento zero, de qualquer trabalho consultivo, de qualquer mentoria, da gente de ter uma etapa de pesquisa mesmo, de imagem, como é que os clientes enxergam aquela rede e como é que os funcionários enxergam aquela rede.
né? Porque os funcionários que entregam de fato a tua marca, né? Por isso que eu chamo de a gente precisa perseguir um time milionário, né? Na minha opinião, um time milionário é um time que tem atitudes como essa. Eu tenho certeza que você nunca falou para sua diretora: se alguém chamar no domingo à noite, eu quero que você responda, né? Aquilo é Total. absolutamente natural, né? Não foi uma diretriz, não foi uma ordem, foi um comportamento de uma pessoa que se sente parte de alguma coisa maior e mais importante. Então, só para puxar esse ponto aqui da importância do time perceber a empresa bem, porque é eles que vão entregar isso, né, Michel, no dia a dia. Muito, 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 muito isso, Dino. Eu estava numa discussão segunda-feira que falava o seguinte: a pessoa mais importante do seu negócio é o cliente. E aí veio uma outra indagação que falou assim: não, a pessoa mais importante do seu negócio é o seu colaborador, é o seu Sem dúvida. parceiro, é o teu cliente interno. Porque esse cara vai ser a ponte de ligação de tudo que você está construindo com o cliente final. Na verdade, todos nós somos pessoas, nosso cliente é pessoa, nosso colaborador é pessoa, nós somos pessoas. Então a gente não tem que entender de máquina, a gente tem que entender de gente. Então, esse já é uma premissa inicial. E na NRF esse ano, a palestra mais marcante de todas, eleita a melhor palestra da Carla Harris, né, VP lá do Morgan Stanley, do Banco Americano, em Nova York, ela falou sobre Voice and Choice. A gente está falando sobre a geração Z, Gen Z, até 2030 vai ser mais de 50% da população, e no mercado de consumo, como isso vai afetar, mas como isso vai afetar o mercado de trabalho. Ela fala sobre Voice and Choice, né? Você dá voz e você dá choice no caso de escolha. Num ponto de vista do seu negócio, quando você dá poder de escolha, que horas ele quer trabalhar, como ele quer se vestir, da maneira como ele quer se falar, como ele vai tratar os seus colaboradores, os seus pares, como é que ele vai tratar as pessoas que estão abaixo dele, se os valores da empresa compactuam com os valores que ele tem, tudo isso engloba a parte de choice. E quando falo em voice, eu sou escutado dentro da minha empresa. As pessoas têm o hábito, a cultura de escutar os outros, ou é algo top-down? Eu vou dar um exemplo que é uma clareza muito grande. A gente refez todo o processo de Omnichannel. Quando a gente plugou o Omnichannel, que para quem não entende, compra de casa, recebe na loja, ou compra da loja, recebe em casa, enfim, é toda essa integração de estoque para facilitar a vida do nosso cliente final, a gente começou a ter muito problema, porque o vendedor, além de todas as funções que ele tinha mais uma função de fazer o drop do Omni. Começou a ter muito problema e eu poderia, sinceramente, ter falado a decisão que seria feita. Ó, vamos contratar um funcionário, a partir de agora, dentro de cada loja vai ter um funcionário de Omnichannel. Não. Eu chamei todo mundo que estava no processo. Eu chamei a diretora de e-commerce, eu chamei a diretora comercial, eu chamei os 3 principais gerentes da rede, eu chamei a diretora de marketing. Falei, gente, vamos resolver um problema em conjunto? Mais do que o Michel falar, e a Carla Harris usou um termo que fala o seguinte, mais do que a identidade, você bota a digital das pessoas no projeto. Porque assim como na identidade, a digital na cena do crime é o que importa, na cena da sua empresa também importa. Então, todo mundo decidiu em conjunto que era melhor se ter um profissional em cada loja para ser responsável pelo Omnichannel. Não é top-down, é construído com a equipe. Independente do nível hierárquico, independente do tamanho da sua empresa, se tem 5 funcionários, se tem 50 funcionários, se tem 500 funcionários, você ter o prazer de compartilhar aquilo ali, saber o nome das pessoas, saber se é casado, se é solteiro, qual é o nome do filho, traz para o seu ambiente, traz para onde você passa a maior parte da sua vida e faz com que eles decidam do futuro da tua empresa. Porque amanhã ou depois, quando chegar no domingo, 9 horas da noite, e ela estiver procurando quer saber quem vai ser o paredão do Big Brother, a cliente vai querer ser atendida. E por boa vontade, por senso de dono, por tudo isso que você não imputa na cabeça da pessoa, para entrar aqui tem que ter senso de dono. Não, isso é uma construção. Grandes mudanças são feitas de pequenos atos diários. Ela resolveu atender aquela cliente e fazer um atendimento sensacional de um LTV que vai ser muito maior do que seria, porque ela tem o senso de dono, porque ela faz parte, porque a digital dela está naquele projeto. Não é só o Michel que pediu ou o Michel que mandou, como era a moda antiga. É todo mundo fazendo parte de um projeto que vai crescer com todo mundo dentro. E esse projeto, o que você enxerga para daqui 5 anos, quando você olha para frente? Onde é que você enxerga a marca Blumen? O que você vê para daqui 5 anos? Um ponto legal de trazer, a gente começou falando sobre planejamento, né? E, obviamente, na NRF de 2019, como todo mundo falou, ninguém previa que havia um Covid no ano seguinte. Na verdade, em 2020, né? Na NRF de 2020. Na NRF desse ano, que as pessoas falam, nossa, ninguém imaginava que havia o Covid, mas agora vai ser assim. Aí o Putin faz assim. Então, o que a gente planeja para 5 anos? Os planejamentos de 5 anos se resumiram a planejamentos de 1 ano, e o planejamento de 1 ano está sendo resumido a planejamentos de 3 meses. Eu digo o seguinte,
A Blumen, ela dobrou o seu número de faturamento de 4 anos para cá. Era para ter dobrado antes, mas o Covid fez esse percalço da gente adiar um pouquinho. A gente dobrou de tamanho. Nossa força de expansão vai vir através do atacado e do e-commerce. Loja física, eu quero abrir poucas e boas lojas, como flagship, como posicionamento de marca e também venda, mas que elas vão ter ali um centro de custo bem otimizado, CTO bem regulado, para que não seja algo estratosférico, vai ser algo muito racional. E a expansão do atacado e do e-commerce vai se dar da seguinte maneira. Construímos um time muito forte interno, a gente está com o alicerce muito pronto. Eu fiz uma obra nos últimos 12 meses, comprei uma máquina automática de corte, uma máquina de enfesto. A gente vai conseguir aumentar nossa produção em 12 vezes do que ela é hoje, porque essa expansão vai acontecer independente de quem venha. Então, quem é a Blumen daqui a 5 anos? É uma Blumen com qualidade, é uma Blumen com irreverência e com estamparia. Presente em mais de 600 pontos multimarca que eu quero estar, um e-commerce vendendo algo próximo a 6 vezes do que a gente vende hoje no número de faturamento, e uma rede com muita força, com menos de 20 lojas, com certeza, mas com uma presença internacional cada vez maior, tanto que a gente vai estar na feira desse ano de Miami e de Paris, e o crescimento vai ser exponencial. Muito pé no chão. Dino, você me falou uma frase que eu comentei na sua mentoria, que falou o seguinte: recorde de venda. Isso mudou o jogo para mim, eu comentei sobre isso e vou trazer essa visão de novo. Um e-commerce que vende, vou dar um exemplo, 600, 700 mil, quando ele bate 1 milhão de venda no mês, você não aceita menos que isso. A importância do recorde de venda é você saber que você pode, que você consegue, que você já sabe o caminho. Uma vez aquilo atingido, é o sarrafo lá de quem faz o pulo, o salto com barreira, o salto de altura, você não aceita menos que aquilo. Quando você falou aquilo ali, aquilo virou em mim, eu falei, cara, é esse. Tanto que eu tenho premiação de e-commerce que se chama recorde de venda. Atingiu Legal. aquele método, você ganha um bônus. Tem que aumentar. Bônus, aumentou, bônus. Essa criação, eu aumentei minha venda em alguns centenas de milhares, eu te comentei sobre isso, e isso mudou o jogo internamente. Massa, como a gente tem que comemorar essas coisas, né? Você está falando aí de bônus e tal, ó. Toda vez que um dos nossos mentorados faz um recorde de vendas, né? A tua amiga Ana Katz aí do Rio recebeu também, das Óticas Carol, fez um recorde, eu faço questão de comemorar, porque isso também é motivação, engajamento do empresário, né? Que se sente naturalmente mais feliz, mais orgulhoso, mais energizado, mas também do time. Eu digo, Michel, a gente precisa viciar as pessoas em vitória, né? A gente precisa viciar as pessoas em vitórias, porque a gente é criado numa cultura que você tem colo quando você se ferra, você tem colo quando você cai e chora, você tem colo e apoio quando você fracassa. E isso vai criando um desejo por isso, inconsciente. E a gente precisa virar uma chave nas pessoas, que é uma chave de amar vencer, mas não vencer para ser o primeiro lugar, não vencer para ser melhor que alguém, mas vencer para a gente olhar para trás e falar, caramba, a gente está avançando, a gente está crescendo, a gente está melhorando, né? E o caminho que nos trouxe até aqui valeu a pena, tudo aquilo que a gente fez, porque a gente atingiu um novo patamar. Michel, desejo a você e toda a família Blumen o melhor, e também Casa Graviola, né? Hoje nós não falamos de restaurante, mas também estendo aqui o desejo aos seus 2 grandes times. Desejo que esses seus sonhos e objetivos se realizem antes dos 5 anos, que a depender da sua energia, da sua motivação e do seu pessoal, eu tenho certeza que vai acontecer antes. E mais uma vez te agradeço por tirar um tempinho aqui para conversar com a gente hoje. Obrigado, Dino. Queria parabenizar você por tudo que vem construindo, a série lá da forma, como é que é o nome da rede? Rede Milionária? Não, do reality. A loja que vence, o reality. Formato vencedor, fiquei encantado de poder acompanhar. Você mandou um projeto, acho que vai ser muito sucesso, tende a ser cada vez maior. Parabéns pelo movimento que você cria. Eu vi que você leu o livro de tribos, que até comprei depois que vi que você estava lendo. Eu acho que você está formando uma tribo muito engajada. Foi um prazer conhecer sua galera naquele dia da mentoria. E tende muito a crescer. E estar nesse podcast para mim é um prazer. Eu vivo varejo, sou apaixonado por isso. Vivo o dia a dia de um varejista. Não é utopia de falar que eu falo do que eu vivo. Então, se eu pude compartilhar, não só com você, para sua audiência, um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi, longe de ser uma verdade absoluta, é apenas a realidade de quem vive isso aqui, eu fico feliz demais de poder agregar. Quem quiser falar comigo, quem quiser poder trocar, você sabe que eu sou muito aberto. Tem pessoas da sua mentoria que vieram trocar ideia comigo depois, eu comecei a falar, pô, que legal, fico feliz de poder ter ajudado. E fica aqui o meu contato sempre aberto.
E para você, meu amigo, o dia que você precisar, é só me ligar, sabe que a minha presença é garantida para estar contigo. Massa, muito obrigado, Michel. E você que acompanha a gente, obrigado. Lembre-se de se inscrever no canal. Clica aqui no botãozinho aqui embaixo, clica na inscrição, já deixa um like, porque eu tenho certeza que você amou esse podcast, amou o que o Michel trouxe, então já deixa um like aqui embaixo. Se for alguma pergunta, pode escrever que eu faço questão de responder pessoalmente todas as perguntas aqui. E acompanha a programação do nosso podcast. A gente toda semana estreia pelo menos 2 episódios dos nossos podcasts aqui. Michel, obrigado, fica com Deus. E você, lojista milionário, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu, Super Michel. Vai curtir sua família, cara. Vai aproveitar os meninos. O que aconteceu hoje é o dia sem babá. Quarta-feira é o dia que a gente fica só eu e a Cheryl com todo mundo. Aí é maravilhoso, mas tem disso também. Acontece. Lindo, lindo demais. Sua família é maravilhosa. Um beijo, meu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.